Durante 7 anos de casamento, Lucas e Marina eram vistos como o casal perfeito. Nos churrascos de domingo, nos encontros de família, nas festas de fim de ano menos. Ali estavam eles, lado a lado, com sorrisos que pareciam genuínos e uma cumplicidade que todos admiravam. Tinham uma casa aconchegante no subúrbio, com um jardim que Lucas cuidava aos sábados e uma varanda, onde Marina gostava de tomar café pela manhã. Tinham um filho pequeno, o Gabriel, de apenas 3 anos, com os olhos claros do pai e o sorriso doce da mãe. Tinha uma rotina tranquila, previsível, segura, mas o que parecia estabilidade, na verdade era distância disfarçada de normalidade, entre as jornadas exaustivas de trabalho, o cansaço que pesava sobre os ombros no fim do dia e o silêncio que se instalava nas noites, menos aquele silêncio que não era paz, mas ausência. Algo precioso se perdeu pelo caminho. Não houve um momento exato em que tudo desmoronou. Não houve uma briga definitiva, nem acusações explosivas. Foi mais sutil que isso. Foi como assistir a uma flor murchar, pétala por pétala, até que um dia você olha e percebe que restou apenas o caule seco. As conversas, antes intermináveis, reduziram-se a combinações práticas. Você pode buscar o Gabriel na escola? Preciso que você passe no mercado. Não vou jantar. Tenho reunião até tarde. Os beijos de boa noite tornaram-se mecânicos, obrigações cumpridas com a mesma emoção de escovar os dentes. O sexo raro era funcional, 2 corpos que se encontravam mais por hábito do que por desejo. E Marina, sem perceber, começou a buscar fora de casa o que já não sentia dentro dela. Foi num curso de especialização em gestão empresarial, naquele prédio corporativo de vidro no centro da cidade, que ela conheceu o Rafael. Ele tinha 35 anos, era divorciado há 2, e carregava aquele tipo de sorriso fácil que faz as pessoas se sentirem confortáveis instantaneamente. Palavras gentis brotavam dele com naturalidade, não eram galanteios baratos, mas observações genuínas, elogios inteligentes que faziam Marina se sentir reconhecida. No primeiro dia de aula, ele sentou-se ao lado dela por acaso. Ou talvez não. Talvez ele tenha escolhido aquele lugar justamente porque havia algo em Marina, menos algo nos olhos dela. Uma melancolia disfarçada de maturidade, que despertou sua curiosidade. Primeira vez fazendo um curso assim? Ele perguntou durante o intervalo, segurando um copo de café plástico. Não. Já fiz outros, mas esse parece mais denso, Marina respondeu, sentindo-se estranhamente nervosa sob o olhar atento dele. Você trabalha com o quê? Recursos humanos. E você? Marketing digital. Mas estou tentando expandir, sabe? Entender melhor o lado estratégico do negócio. A conversa fluiu com facilidade desconcertante. Eles falaram sobre trabalho, sobre as frustrações com chefes que não entendem nada de gestão, sobre as cobranças absurdas do mercado. Era reconfortante conversar com alguém que compreendia aquele universo, que não apenas ouvia, mas verdadeiramente prestava atenção. No início, eram apenas conversas sobre trabalho, trocas de mensagens inocentes. Você anotou qual era a leitura obrigatória? Achei interessante aquele case que o professor apresentou, viu o e-mail sobre a mudança de sala, coisas triviais, inofensivas, mas com o tempo, sutilmente, as conversas se transformaram em confidências. Rafael começou a contar sobre seu divórcio, não de forma dramática, mas honesta. Falou sobre como se sentiu invisível nos últimos anos de casamento, como sua ex-esposa parecia sempre irritada com sua presença, como ele acordava todas as manhãs ao lado de uma pessoa que parecia uma estranha. Marina ouvia, balançava a cabeça, e um nó apertava sua garganta, porque ela reconhecia cada palavra. Eram seus próprios sentimentos, espelhados na história de outra pessoa. E então, numa noite em que Lucas dormia no sofá, porque disse que as costas estavam doendo, Marina se pegou digitando uma mensagem para Rafael. Às vezes me pergunto quando foi que nos tornamos apenas colegas de casa. A resposta veio rápida. Eu me fazia essa pergunta todos os dias no meu casamento. É doloroso, não é? Estar ao lado de alguém e se sentir completamente sozinha. Exatamente isso, sozinha.
é a palavra certa. Quer conversar sobre isso? Podemos tomar um café depois da aula amanhã. Marina hesitou. Seus dedos pairaram sobre o teclado por longos segundos. Aquilo era uma linha sendo cruzada? Não. Pensou ela. Era apenas um café. Apenas uma conversa. Pessoas casadas podiam ter amigos. Não podiam? Não havia nada de errado nisso. Claro, seria bom. O café se transformou em jantar. O jantar se transformou em caminhadas noturnas. As caminhadas se transformaram em encontros cada vez mais frequentes, sempre com desculpas cuidadosamente elaboradas. Vou ficar até mais tarde estudando na biblioteca. Tem um trabalho em grupo. A professora marcou uma mentoria extra. Rafael a fazia se sentir vista menos verdadeiramente vista. Ele perguntava sobre seus sonhos, não apenas sobre suas tarefas. Queria saber o que ela pensava, não apenas o que ela planejava fazer. Ria de suas piadas, mesmo as ruins. Segurava seu olhar por segundos a mais do que o necessário. Tocava sua mão ao passar o sal, e aquele toque simples enviava ondas elétricas por todo seu corpo. E o que começou como amizade deslizou perigosamente para algo que Marina mesma não soube controlar. A primeira vez que se beijaram foi numa noite chuvosa, dentro do carro dele, depois de mais um jantar, que se estendeu até tarde. Eles haviam bebido vinho, não o suficiente para usar como desculpa, mas o bastante para baixar as defesas. Estavam falando sobre filmes favoritos quando o silêncio caiu entre eles, denso, carregado de algo inevitável. Marina Lee sussurrou inclinando-se lentamente. Ela deveria ter recuado, deveria ter dito não, deveria ter lembrado de Lucas, do Gabriel, dos votos que fez diante de Deus e dos homens, mas não fez nada disso. Em vez disso, fechou os olhos e deixou acontecer. O beijo foi tudo que ela não encontrava mais em casa. Urgência, desejo, paixão que fazia o coração disparar e o mundo ao redor desaparecer. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam com dificuldade. Marina tinha lágrimas nos olhos. Eu não deveria ter, começou ela. Eu sei, Rafael interrompeu, segurando seu rosto com as duas mãos. Mas você quis Ela voltou para casa naquela noite com o batom borrado, o coração dividido e uma culpa que pesava como chumbo no peito. Lucas estava dormindo. Gabriel também. A casa estava mergulhada em silêncio. O mesmo silêncio que a empurrou nos braços de outro homem. Marina tomou um banho longo, quase escaldante, como se pudesse lavar, não apenas o cheiro de Rafael, mas também a traição que agora carregava na pele. Mas sabia que não era tão simples. Algumas manchas não saem com água e sabão. Durante 3 meses, ela viveu entre 2 mundos, o da culpa e o da paixão. Em casa, tentava agir normalmente. Preparava o café da manhã, levava Gabriel para a escola, perguntava a Lucas como tinha sido o dia dele. Deitava-se ao lado dele na cama. Mas era como representar um papel numa peça de teatro. Cada resto, ensaiado, cada palavra medida, cada sorriso forçado. Por dentro, estava dividida. Uma parte dela a odiava, a mulher que se tornara menos a mentirosa, a traidora, aquela que quebrou a promessa mais importante de sua vida. Mas outra parte, uma parte que ela não conseguia silenciar, sentia-se mais viva do que em anos. Com Rafael, ela ria. Com Rafael, ela se sentia desejada. Com Rafael, ela era mais do que mãe e esposa, menos era mulher. Bastava ouvir o nome de Rafael no celular para o coração acelerar. Uma notificação no WhatsApp e suas mãos tremiam. Um bom dia dele tinha mais efeito que semanas inteiras de conversas com Lucas. Ela se tornou habilidosa nas mentiras, criou e-mails falsos, perfis duplos, desculpas elaboradas, aprendeu a apagar históricos de conversas, a guardar o celular sempre de tela para baixo, a sorrir naturalmente, enquanto seu mundo interior desmoronava. Os encontros com Rafael eram roubados, urgentes, sempre com o relógio marcando o tempo escasso. Hotéis discretos nas tardes de quinta-feira, o estacionamento escuro do shopping. Uma vez, ousaram se encontrar num parque, sentados num banco como um casal comum, e Marina sentiu um prazer perverso naquela ousadia. Lucas, atento por natureza,
começou a perceber as mudanças. As pequenas coisas primeiro. Marina gastava mais tempo se arrumando, usava perfumes que ele não reconhecia. Comprou lingeries novas, não para ele, ele sabia disso. Quando ele tentava tocá-la na cama, ela tinha sempre uma desculpa. Estou cansada, estou com dor de cabeça. Não estou com vontade hoje. Mas eram as distrações que mais o incomodavam. Ela sorria olhando para o celular. E quando ele perguntava o que foi, ela respondia nada, só uma bobagem, e guardava o telefone rapidamente. Ela ficava no chuveiro por tempos absurdos, chegava tarde em casa, com explicações cada vez mais vagas. E havia aquele olhar, ou melhor, a falta dele. Marina não o olhava mais nos olhos. Não verdadeiramente. Quando ele falava com ela, seus olhos vagavam, distantes, como se estivesse sempre em outro lugar. Lucas não era burro. Tinha 32 anos, mas experiência suficiente com a vida para reconhecer os sinais. Ele já tinha visto aquilo antes, em filmes, em histórias de amigos, em artigos na internet. Os clichês existiam porque eram verdade. Ele não confrontou de imediato. Uma parte dele tinha medo da resposta. Outra parte ainda se agarrava à esperança de estar errado, de que sua imaginação estava criando fantasmas onde não havia nenhum. Mas principalmente ele precisava de certeza. Não queria acusar sua esposa baseado em suspeitas. Queria saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Então apenas observou Amsel juntando as peças do quebra-cabeça. Checou discretamente as faturas do cartão de crédito, restaurantes que eles nunca frequentaram, gastos em horários estranhos. Percebeu que a quilometragem do carro dela estava muito além do trajeto casa-trabalho-escola. Notou que ela criou uma nova senha no celular menos antes, ele sabia qual era. Agora, ela digitava sempre com a tela virada para o corpo. E então, certa noite, quando Marina disse casualmente durante o jantar, vou ter uma reunião extra hoje à noite. Deve ir até umas 10, algo dentro dele simplesmente soube. Não foi intuição, foi conhecimento. Aquele tipo de certeza silenciosa, que não precisa de provas, porque o coração já sabe. Reunião de quê? Ele perguntou, mantendo a voz neutra. Um projeto novo que está surgindo. É chato, mas preciso ir. À noite? Que tipo de reunião é? Às 9 da noite? É com o pessoal da equipe. Você sabe como é. Às vezes é o único horário que todos conseguem mentir. Era tudo mentira. E ele sabia. Ok, boa reunião então. Marina beijou Gabriel na testa. Pegou a bolsa e saiu. Lucas esperou 5 minutos. Colocou Gabriel na cama. Pediu à vizinha menos uma senhora adorável que sempre ajudava menos, para ficar de olho no menino por algumas horas. E seguiu Marina. A chuva começou a cair quando ele ligou o carro. Pingos grossos que logo se transformaram num temporal. As ruas estavam escuras, brilhando sob a luz dos postes. Lucas manteve distância, 2 ou 3 ruas atrás, seguindo as luzes traseiras do carro dela. Seu coração batia forte demais. As mãos suavam no volante. Uma voz na cabeça implorava: volta, não faça isso. Você não quer ver, mas ele precisava da verdade, mesmo que ela o destruísse. Marina não foi para nenhum escritório, não foi para nenhum lugar de reunião. Ela dirigiu até um bairro residencial, parou diante de um prédio moderno e subiu. Lucas estacionou do outro lado da rua, entre 2 árvores, onde a escuridão o escondia. Esperou. A chuva tamborilava no teto do carro, num ritmo hipnótico. Ele olhou para o relógio, 21:15, olhou de novo, 21:47 de novo, 22:23. Então, a viu. Marina saiu do prédio, e ao seu lado estava um homem, alto, bem vestido, sorridente. Eles pararam, sob a marquise, protegidos da chuva. O homem disse algo que a fez rir, menos aquele riso, que Lucas não ouvia há anos. Então, com uma naturalidade devastadora, o homem puxou Marina pela cintura e a beijou. Não foi um beijo rápido, não foi um beijo de despedida casual, foi um beijo profundo, demorado, daqueles que dizem, eu te desejo, daqueles que falam de intimidade, de cumplicidade, de algo muito além de um erro
isolado. Lucas viu tudo, viu com os próprios olhos o que temia, mas secretamente ainda duvidava. Vai sua esposa, a mãe de seu filho, a mulher com quem dividiu 7 anos de vida, menos nos braços de outro homem. Viu ela tocar o rosto dele com ternura. Viu ela sorrir como não sorria mais para ele. O choque foi silencioso. Não houve gritos explodindo de sua garganta, nem socos no painel do carro, nem escândalos dramáticos. Apenas um vazio imenso que se abriu dentro do peito engolindo tudo. A raiva, a dor, o amor, a esperança. Tudo sugado para aquele buraco negro que se formou no lugar onde antes havia um coração. Ele apenas voltou para casa dirigindo devagar, cuidadosa, porque suas mãos tremiam e seus olhos ardiam com lágrimas que ele se recusava a derramar. A chuva continuava caindo, violenta, como se o céu estivesse chorando por ele. Durante aquela noite, Lucas não dormiu. Nemten ficou sentado na varanda, olhando para o jardim encharcado, ouvindo o som da chuva diminuir até se transformar num gotejamento esparso. O relógio marcava 3 horas da manhã, quando finalmente se levantou. Foi até o quarto, pegou sua aliança e a tirou do dedo. 7 anos, usando aquele anel. 7 anos de promessas, de sonhos, de planos. Agora, era apenas um círculo de metal. Frio, vazio. Pensou em acordá-la. Pensou em gritar, em chorar, em exigir explicações. Pensou em confrontá-la com a verdade, em ver sua cara quando percebesse que tinha sido descoberta. Mas não queria vingança nem exposição. Não queria um espetáculo. Queria verdade. Queria dignidade. E decidiu que, quando ela voltasse, seria recebida não com raiva, mas com realidade nua e crua. Passou as horas seguintes escrevendo. Rasgou 3 folhas, antes de conseguir colocar no papel exatamente o que sentia. Não queria palavras raivosas. Não queria acusações dramáticas. Queria apenas a verdade. Simples, dolorosa, definitiva. Na manhã seguinte, preparou a casa como se nada tivesse acontecido. Levou Gabriel para a casa da mãe, dizendo que voltaria para buscá-lo mais tarde. Voltou para casa e arrumou a mesa da sala, menos aquela mesa de madeira escura que eles tinham comprado juntos há 4 anos, onde comeram tantas refeições, onde comemoraram aniversários, onde brindaram vitórias. Colocou um envelope no centro, ao lado. Dispôs cuidadosamente objetos que ela reconheceria imediatamente. A aliança que ele tirou do dedo. O porta-retrato do casamento, menos aquela foto linda, onde ambos sorriam, jovens e esperançosos, sem imaginar que chegariam até ali. E a carta escrita à mão, com letra firme, apesar das mãos que tremiam. Então pegou uma mala, colocou o essencial, roupas, documentos, algumas lembranças, e foi embora. Não para sempre, não sem olhar para trás, mas porque sabia que, se ficasse, a confrontação seria feia, e ele não queria manchas de mais dor num casamento já destruído. Quando Marina chegou em casa, por volta das 10 da manhã, ela tinha dito que passaria na casa da mãe antes de voltar. Mais uma mentira. Trazia um sorriso tímido no rosto. Era aquele tipo de alegria culpada, de quem passou a noite fazendo o que não devia, e agora tentava agir como antes. Tinha visto Rafael novamente naquela manhã. Apenas um café rápido, um beijo roubado no estacionamento. Ele disse que a amava, ela disse que precisava de tempo. Ele disse que esperaria. Eram conversas que ela tinha ensaiado 1000 vezes na cabeça, mas que na realidade pareciam cada vez mais complicadas. Lucas, ela chamou ao entrar. Sua voz ecoou pela casa vazia. Amor, você está aí? Silêncio. Lucas deixou a bolsa no sofá e caminhou pela casa. Cozinha vazia. Quarto vazio. O carro dele não estava na garagem, menos. Talvez tivesse saído com Gabriel, pensou, mas algo parecia errado. A casa estava silenciosa demais. Não era apenas ausência, era Robin. Foi até a sala, e foi ali que o coração dela parou por um instante. Sobre a mesa, cuidadosamente arranjados, estavam objetos que contavam uma história que ela subitamente compreendeu com terror absoluto.
a aliança dele, o porta-retrato do casamento e um envelope branco. Suas pernas fraquejaram. Ela segurou-se na cadeira, respirando com dificuldade. Não, 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 não. Não podia ser. Ele não sabia. Ele não podia saber. Ela tinha sido cuidadosa. Ela tinha, com as mãos trêmulas, tremendo tanto que quase deixou o envelope cair. Abriu. Dentro havia uma única folha de papel, com palavras escritas à mão. A letra de Lucas, aquela letra que ela conhecia tão bem, que tinha visto em bilhetes de amor, em cartões de aniversário, em listas de supermercado. Começou a ler, e cada palavra era uma facada. Marina e Yuva, ontem à noite, quando você disse que tinha reunião, e o Seguivoca, vi você sair daquele prédio, vi você nos braços dele, vi vocês se beijarem. Não te escrevo por raiva, mas por respeito ao que fomos um dia. Durante todos esses anos, dei a você o melhor que eu tinha. Não fui perfeito. Sei disso. Houve dias em que trabalhei demais, em que estava cansado demais, em que não prestei atenção suficiente, mas nunca, nem uma única vez, deixei de te amar. Nunca, nenhuma única vez, quebrei a promessa que fiz no dia do nosso casamento. Você escolheu um caminho diferente, e eu respeito isso não porque concorde, mas porque entendo que as pessoas mudam, que sentimentos morrem, que amor às vezes não é suficiente. Mas não posso ficar. Não posso ser o marido complacente que finge que nada aconteceu. Não posso dormir ao seu lado, sabendo que você sonha com outro. Não posso beijar sua boca sabendo que ela beijou outra. Não posso viver na mentira. O amor que te dei foi inteiro, e é por isso que não quero dividir o pouco que sobrou dele com a falsidade. A mesa onde você lê isso foi a mesma onde fizemos planos, onde brindamos vitórias, onde sonhamos com o futuro, onde comemoramos o primeiro ano de Gabriel, onde, certa noite de inverno, você chorou nos meus braços porque tinha perdido a avó, e eu segurei sua mão até você adormecer. Hoje, essa mesa é apenas o lugar onde deixo o que restou de nós. Não vou tornar isso mais difícil do que já é. Vou me afastar. Vou te dar espaço. Sabra Gabriel. Meus advogados entrarão em contato. Quero ser pai presente, mesmo que não possamos mais ser família. Não espero que você entenda agora. Talvez nunca entenda. Mas um dia, quando a poeira baixar e você estiver sozinha consigo mesma, talvez perceba o que perdemos, o que você jogou fora. Não te odeio, Marina. De verdade. Ódio exige energia que eu não tenho mais. Estou apenas cansado. Cansado de lutar por alguém que já desistiu. Cansado de ser invisível na minha própria casa. Cansado de amar sozinho. Você escolheu outro caminho. Agora, eu escolho o meu. Arias, Marina, cuide bem do nosso filho. Ele é a única coisa boa que sobrou de nós. Lucas, as lágrimas caíram antes mesmo de ela terminar de ler. Caíram grossas, quentes, desesperadas. O papel ficou manchado, as palavras borradas. Marina desabou na cadeira, segurando a carta contra o peito como se pudesse de alguma forma absorver as palavras de volta. Desfazer o que estava escrito. Não, não, não. Ela repetia num mantra inútil. Lucas, por favor, não. Tentou ligar para ele imediatamente, mas o celular estava desligado. Ligo de novo, e de novo, e de novo, sempre a mesma mensagem automática. O número que você está chamando não está disponível no momento. Procurou pela casa inteira, abrindo armários, verificando gavetas, como se ele pudesse estar escondido em algum lugar. Mas não estava. O closet dele estava mais vazio, não completamente, mas o suficiente para mostrar que ele tinha levado o necessário. A escova de dentes havia sumido. O notebook. A foto da mãe que ficava na mesinha de cabeceira. Ela correu para a garagem, mas o carro dele não estava. Foi até a casa da sogra, mas ninguém atendeu. Voltou para casa e tentou Rafael. Mas de repente falar com ele
Parecia a coisa mais errada do mundo. Como poderia buscar conforto nos braços do homem que destruiu seu casamento? Marina passou o dia inteiro tentando contato. Mandou mensagens, primeiro desesperadas. Lucas, por favor, atende. Precisamos conversar? Não faz isso comigo. Depois de explicativas, eu posso explicar. Não é o que você pensa, ou talvez seja, mas tem mais do que você viu. Depois suplicantes, por favor, por Gabriel, por nós, por tudo que construímos. Não joga tudo fora assim. Nenhuma resposta, nem uma visualização, como se ela tivesse deixado de existir para ele. Quando a noite caiu, ela estava sentada no chão da sala, ainda segurando a carta, olhando para a mesa vazia. A casa que antes era um lar, agora parecia um mausoléu, fria, silenciosa, cheia de fantasmas de momentos felizes que nunca voltariam. Só então, naquele silêncio sufocante, Marina compreendeu o valor das pequenas coisas que havia deixado morrer. O café que Lucas preparava todas as manhãs, sempre do jeito que ela gostava. O modo como ele arrumava a cama assim que levantava, mesmo quando estava atrasado, como ele sempre perguntava sobre o dia dela, genuinamente interessado. Como ele lembrava de pequenas coisas, sua sobremesa favorita, o nome daquela atriz que ela achava incrível, o aniversário da mãe dela, eram gestos pequenos, invisíveis na rotina, mas eram amor real, constante, confiável. Não era a explosão de fogos de artifício que ela sentia com Rafael, era a lareira acesa numa noite de inverno. Menos espetacular, mas infinitamente mais essencial. E ela jogou tudo fora. Por quê? Por emoção. Nos dias seguintes, ela tentou contato de todas as formas possíveis. Mandou e-mails longos, detalhando tudo, menos como tinha começado. Porque tinha começado, como ela sabia que estava errada, mas não conseguia parar. Pediu perdão 1000 vezes de 1000 maneiras diferentes. Prometeu que terminaria com Rafael imediatamente, que faria terapia, que mudaria, que faria qualquer coisa para reconquistar a confiança dele. Escreveu cartas à mão e mandou para endereços que ela imaginava que ele pudesse estar, menos a casa da mãe dele, a da irmã, até o escritório, sempre sem resposta. Tentou amigos em comum, mas todos diziam a mesma coisa. Ele pediu para não falarmos sobre isso com você. Desculpa, Marina, mas precisamos respeitar a vontade dele. Semana após semana, o silêncio continuava. E aquele silêncio era sua punição, mais eficaz que gritos ou acusações. Era o vazio absoluto, menos a prova de que ela não significava mais nada para ele. Ou pior, significava tanto que ele precisava desse silêncio para sobreviver. Marina terminou com Rafael. Ele não entendeu no início, mas pensei que você ia deixá-lo. Pensei que ela cortou. Não a nós. Nunca. Eu cometi um erro terrível. E agora é preciso lidar com as consequências. A casa, antes cheia de som, menos Gabriel brincando, Lucas cantando no chuveiro, conversas na cozinha, agora era um eco constante de arrependimento. Cada canto lembrava uma promessa quebrada. O sofá, onde assistiam filmes aos domingos, a cama que compartilharam por 7 anos, o jardim que Lucas cuidava com tanto carinho, o café que ele preparava todas as manhãs. Ela tentou fazer, mas não saía igual. O cheiro da roupa dele ainda impregnava o closet, mesmo depois de semanas. O espaço vazio na cama era um abismo físico. Tudo gritava a ausência de Lucas. Gabriel perguntava todos os dias: quando o papai volta? Ela não sabia o que responder. Em breve, amor parecia uma mentira cruel. Não sei, era honesto demais para uma criança de 3 anos. Então ela abraçava o filho e deixava as lágrimas caírem silenciosamente no cabelo macio dele. Meses depois, através de um amigo em comum, que teve pena dela e desrespeitou o pedido de Lucas, Marina descobriu que ele havia se mudado para outra cidade, Curitiba. Conseguiu um emprego bom numa empresa de tecnologia, alugou um apartamento pequeno, mas confortável. Estava recomeçando do zero. Ele tá bem? Ela perguntou, odiando o desespero na própria voz. O amigo hesitou. Sei, não é fácil para ele também.
sabe? Mas ele está tentando seguir em frente. Ele está com alguém? Não, não com outra pessoa, mas está se redescobrindo, sabe? Academia, terapia, novos amigos. Ele disse que precisa aprender a estar sozinho antes de qualquer outra coisa, que precisa redescobrir o valor da própria paz. Marina agradeceu a informação e desligou. E pela primeira vez em meses, sentiu algo além de dor e culpa. Sentiu admiração. Lucas tinha a coragem, que ela nunca teve, menos a coragem de recomeçar, de se reconstruir, de não precisar de ninguém para ser completo. Ela, por sua vez, aprendeu a conviver com o peso do que perdeu. Guardou a carta e a aliança em uma caixa de madeira, menos aquela mesma, onde guardava fotos antigas e lembranças de infância. Era uma lembrança do erro que custou seu amor. Uma cicatriz que ela escolheu manter visível. Fez terapia. Muita terapia. Trabalhou em entender por que tinha sabotado o próprio casamento, por que buscou fora o que tinha dentro de casa. Não foi fácil. Doeu olhar para si mesma no espelho e admitir: eu destruí tudo. Não foi ela, não foram as circunstâncias. Fui e aprendeu que a paixão que sentiu por Rafael era apenas isso: paixão, fogo que queima forte e rápido, mas não aquece. Amor verdadeiro era o que Lucas ofereceu durante 7 anos. Presença constante, compromisso nos dias difíceis, mãos que seguram quando tudo desmorona. Era menos cinematográfico, mas infinitamente mais real. Aprendeu também que relacionamentos morrem aos poucos quando não são cuidados, que é preciso regar o amor todos os dias, mesmo quando a vida está cansativa, que pequenos gestos importam mais que grandes declarações, que comunicação é tudo, e que o silêncio, quando não é paz, é veneno lento. Um ano se passou depois. Gabriel crescia, e Lucas mantinha contato constante com o filho. Vinham visitas organizadas, videochamadas regulares, pensão paga religiosamente no dia certo. Ele nunca falou mal de Marina para o menino. Nunca usou Gabriel como arma. Permaneceu, até no fim, um homem de caráter. Quando precisavam conversar sobre o filho, Lucas era educado, mas distante, cordial, mas frio, como se estivesse falando com uma conhecida, não com a mulher que compartilhou 7 anos de sua vida. Marina era o que ela merecia. Houve tentativas de reconciliação da parte dela, cartas enviadas nos aniversários, mensagens em datas importantes, tentativas do podemos conversar de verdade sobre o que aconteceu. Ele respondia sempre da mesma forma: Marina, eu te desejo o melhor de verdade, mas aquele capítulo da minha vida está encerrado. Eu virei a página, você deveria fazer o mesmo. E ela tentava, Deus sabe que tentava. Saiu com outros homens, tentou aplicativos de relacionamento, aceitou convites para jantares, mas sempre terminava as noites comparando. Ele não ri como Lucas ria. Ele não entende meu humor. Ele não me conhece de verdade. Era injusto com esses homens. Ela sabia, mas não conseguia evitar. Às vezes, em noites solitárias, quando Gabriel estava dormindo e a casa estava em silêncio, Marina sentava à mesa da sala, aquela mesa maldita, aquela mesa testemunha, abria a caixa de madeira e relia a carta. As palavras já estavam gastas de tanto serem lidas. O papel amarelado pelo tempo, mas cada frase ainda cortava como no primeiro dia. O amor que te dei foi inteiro. Essa frase especialmente a perseguia, porque era verdade. Lucas entregou tudo. E ela guardou pedaços, ofereceu migalhas, dividiu-se entre 2 mundos, até não sobrar nada de substancial em nenhum deles. 3 anos depois da separação, num sábado chuvoso muito parecido com aquele em que tudo terminou, Marina estava no supermercado com Gabriel quando o viu. Lucas estava no corredor de cereais, distraído, lendo os ingredientes de uma caixa. Estava diferente, menos mais magro talvez, ou apenas mais definido. O cabelo pouco mais longo, mas era ele, inconfundivelmente ele. O coração de Marina disparou. As mãos começaram a suar. Por um instante, pensou em simplesmente ir embora, evitar o confronto. Mas então Gabriel gritou:
com aquela alegria pura que só crianças têm. Papai! Lucas virou-se, e quando viu o filho, seu rosto inteiro se iluminou. Abriu os braços e Gabriel correu, jogando-se neles com toda a força de seus 6 anos. Lucas o ergueu, girou no ar, cobriu o rosto dele de beijos. Era lindo de ver. O amor entre pai e filho puro, intocado pela tragédia dos adultos. Então, Lucas olhou para Marina. Seus olhares se encontraram por um segundo, que pareceu uma eternidade. Ela buscou alguma emoção, raiva, dor, até mesmo indiferença daria algum tipo de resposta. Mas o que viu foi apenas calma, uma aceitação serena do que aconteceu. Oi, Marina, ele disse simplesmente, colocando Gabriel de volta no chão. Oi, Lucas. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Boca, você está de volta? Estou visitando minha mãe. Fico só até domingo. Silêncio pesado. Como você está? Bem. Estou bem. E pela primeira vez, Marina acreditou. Ele realmente parecia bem. Seus olhos não carregavam mais aquela dor profunda que ela viu na manhã em que ele partiu. Evil, estou indo. Um dia de cada vez. Gabriel puxou a mão de Lucas, tagarelando sobre a escola, sobre o time de futebol, sobre o jogo novo de videogame. Lucas ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas, rindo nas horas certas. Era o pai maravilhoso que sempre foi, Marina observava, sentindo um nó na garganta. Aquilo poderia ter sido deles, aquele momento simples de família, no supermercado, rindo juntos, planejando o jantar. Poderia ter sido vida inteira, mas ela jogou fora. Lucas, ela disse de repente, interrompendo a conversa dele com Gabriel. Ambos olharam para ela. Eu só queria dizer que sinto muito. Sei que já disse isso milhares de vezes, mas Marina, ele falou seu nome gentilmente, mas com firmeza. Eu sei. E eu te perdoei. De verdade. Não pelo que você fez, mas por mim mesmo. Porque carregar raiva estava me matando por dentro. Então eu deixei ir. Você perdoou? As lágrimas ameaçaram cair. Sim. Mas perdoar não significa voltar. Significa fazer as pazes com o que aconteceu e seguir em frente. E é isso que fiz. É isso que você também deveria fazer. Havia uma sabedoria nele agora, uma maturidade que vinha da dor processada e transformada. Ele não estava mais quebrado. Estava reconstruído, diferente talvez, mas completo. Você tá vendo alguém? Ela perguntou, odiando-se por perguntar, mas precisando saber. Lucas hesitou. Então, assentiu. Estou. Alguém que conheci no trabalho, nada sério ainda, mas sim, estou aprendendo a confiar de novo, devagar. A dor que Marina sentiu foi física, como se tivessem arrancado algo vital de dentro dela. Mas junto com a dor, veio algo inesperado. Alívio. Alívio de que ele estava seguindo em frente. Que ela não tinha destruído completamente sua capacidade de amar. Fico feliz por você, ela disse. E parte dela realmente estava. David, você merece ser feliz. Você também merece, Marina. Todos merecemos segundas chances. Só que às vezes elas vêm com outras pessoas, não com as mesmas. Gabriel, entediado com a conversa dos adultos, começou a puxar Lucas em direção à seção de brinquedos. Papai, vem ver uma coisa. Lucas sorriu para o filho, depois olhou para Marina uma última vez. Não havia raiva ali. Não havia amor também, apenas a neutralidade de quem já processou e deixou ir. Cuide-se, Marina. Você também, Lucas. E então, ele foi embora, guiado pela mão pequena de Gabriel, deixando Marina sozinha no corredor do supermercado, com as lágrimas finalmente caindo livres. Aquela noite, depois de colocar Gabriel na cama menos o menino estava eufórico por ter visto o pai. Marina sentou-se, mais uma vez, à mesa da sala. Olhou para a superfície de madeira escura, polida, que já testemunhou tanto alegrias e tristezas, começos e fins, promessas feitas e quebradas. Abriu a caixa pela última vez, pegou a carta, agora já desgastada, de tanto ser manuseada. Leu as palavras mais uma vez,
deixando cada uma delas penetrar fundo. Você escolheu outro caminho, agora eu escolho o meu. E ela finalmente entendeu, realmente entendeu. Não intelectualmente, isso ela já tinha entendido há muito tempo, mas emocionalmente, no fundo da alma, onde as verdades importantes residem. Lucas tinha razão. Ela fez uma escolha e escolhas têm consequências. Não porque o universo é cruel, mas porque é justo. Você não pode ter tudo, não pode quebrar algo precioso e esperar que ele permaneça intacto. Marina pegou a carta, a aliança e o porta-retrato. Segurou-os por um longo momento, sentindo o peso, não apenas físico, mas emocional, do que eles representavam. Então, com as mãos firmes pela primeira vez, em anos colocou-os de volta na caixa e fechou a tampa. Não jogou fora. Não era disso que se tratava. O passado é parte de quem somos. Negá-lo seria desonesto. Masga guardou no alto do armário, onde não estaria à vista, mas também não estaria esquecido. Era hora de seguir em frente, não para encontrar outro Lucas. Isso seria injusto com qualquer homem que entrasse em sua vida, mas para encontrar a si mesma, para aprender a estar completa sozinha, antes de tentar estar completa com alguém. Os anos passaram, Marina continuou vivendo naquela casa, criando Gabriel, construindo uma carreira sólida. Eventualmente, encontrou alguém menos Paulo, um viúvo gentil com uma filha da idade de Gabriel. Não foi um amor fulminante. Não teve a intensidade que teve com Rafael, nem a segurança que teve com Lucas. Mas foi real, foi construído sobre verdade, não sobre mentiras e encontros escondidos. E ela aprendeu a valorizar o presente, não a romântica idealização do que poderia ser. Aprendeu que amor não é apenas sentimento, é escolha. Todos os dias, especialmente nos dias difíceis. Aprendeu que a grama do vizinho parece mais verde, mas geralmente é só grama mesmo. Com os mesmos problemas, só que diferentes. Lucas também seguiu em frente. Casou-se novamente. Teve outro filho. Continuou sendo pai presente para Gabriel, que agora dividia o tempo entre duas casas, duas famílias. O menino cresceu equilibrado, amado por todos, sem ser usado como arma ou objeto de disputa. Quando Marina e Lucas se encontravam menos nas formaturas de Gabriel, nos jogos de futebol, nos aniversários, conversavam civilizadamente. Não eram amigos, nunca seriam, mas também não eram inimigos. Eram apenas duas pessoas que compartilharam um pedaço importante da vida e depois tomaram caminhos diferentes. Às vezes, em noites solitárias, Marina ainda pensava na mesa da sala. Aquela mesa que testemunhou o fim, mas também testemunhou 7 anos de começos. A mesa onde faziam o café da manhã aos domingos, a mesa onde planejaram a viagem de férias que nunca fizeram, a mesa onde assinaram os papéis da casa, a mesa onde comemoraram quando Gabriel deu os primeiros passos, a mesa onde Lucas deixou sua despedida. Ela não trocou a mesa. Muitos sugeriram menos sua terapeuta, sua mãe. Até Paulo achou que seria saudável começar do zero. Mas ela manteve não como um santuário de dor, mas como um lembrete. Um lembrete de que amor é frágil, de que confiança, uma vez quebrada, talvez nunca volte a ser a mesma, de que podemos perder as coisas mais preciosas por pura negligência ou egoísmo, mas também um lembrete de que a vida continua, que fins também são começos, que é possível reconstruir, mesmo depois da destruição. A mesa que antes unia o casal, agora era o símbolo do fim menos e do início de uma nova vida para ambos. Uma vida onde cada um aprendeu, à sua maneira e ao seu tempo, a seguir em frente. Marina aprendeu que felicidade não está em ter o amor perfeito, mas em ser a pessoa que merece ser amada. Lucas aprendeu que ele não precisava da pessoa que o traiu para ser completo. Ele já era completo sozinho. E qualquer amor que viesse seria complemento, não necessidade. E Gabriel aprendeu, vendo ambos os pais reconstruírem suas vidas com dignidade, que mesmo quando as coisas terminam, o amor não precisa se transformar em ódio. Que família pode ter formas diferentes, que pessoas cometem erros, mas isso não as define para sempre. 10 anos depois daquela manhã chuvosa,
em que Lucas deixou a carta sobre a mesa, Marina estava arrumando a casa para a formatura de Gabriel, no ensino médio. Encontrou a caixa no alto do armário, empoeirada, esquecida por anos. Abriu-a com curiosidade, quase como se fosse artefato de outra vida. E era, de certa forma, a aliança ainda brilhava, intocada pelo tempo. O porta-retrato mostrava dois jovens sorridentes que ela mal reconhecia. E a carta estava amarelada, frágil, as palavras quase apagadas. Leu mais uma vez, e pela primeira vez em anos, não chorou. Apenas sorriu, um sorriso triste, mas também grato. Grato pelo que foi, grato pelas lições, grato porque apesar de tudo, ambos encontraram seus caminhos. Guardou tudo de volta e fechou a caixa. Desta vez, sabendo que talvez nunca mais a abrisse. E estava tudo bem. Na sala, a mesa permanecia, mas agora estava coberta com fotos da formatura de Gabriel, convites para a festa, planos para o futuro, a mesma mesa, mas histórias diferentes. E Marina finalmente entendeu a lição mais importante. Não podemos apagar o passado, mas podemos escolher o que fazemos com o presente. A mesa do silêncio que testemunhou o fim de um amor, agora testemunhava o começo de uma sabedoria. E isso, de alguma forma tortuosa e dolorosa, era redenção, não o tipo de redenção dos filmes, onde tudo se resolve e todos ficam felizes, mas a redenção real, imperfeita, onde as cicatrizes permanecem, mas não doem mais, onde o passado é aceito, não negado, onde o perdão, próprio e alheio, se torna possível. E quando Marina olhou pela janela e viu Lucas chegando para buscar Gabriel, agora acompanhado de sua nova esposa e do filho pequeno, ele acenou de volta. Um gesto simples, mas carregado de tudo que não precisava mais ser dito. Eles seguiram em frente, separados, mas em paz. E às vezes, isso é a melhor forma de amor que ainda podemos oferecer: deixar ir com dignidade e desejar sinceramente que o outro encontre a felicidade que não conseguimos dar. A mesa permaneceu, as lições permaneceram, a vida continuou, e no fim, talvez seja exatamente disso que se trata. Não de finais felizes perfeitos, mas de recomeços imperfeitos que nos tornam humanos, mais sábios e menos com sorte, e trabalho menos melhores do que éramos antes.